presidente José Luiz Nance, senhoras e senhores deputados. Recebi, no dia 2 de dezembro, uma correspondência da Associação dos Empregados da Valec, a CEF, em que ela solicita que esta Casa Legislativa se posicione sobre o desejo que vem desde 2003 da diretoria da Valec transferir o nosso escritório regional para Brasília. O nosso escritório regional da Valec funciona hoje no prédio da extinta Rede Ferroviária Federal. E a transferência desse escritório para Brasília pode vir a representar uma grande perda política, institucional e econômica para o nosso Estado. Por isso, senhor presidente, fiz uma indicação ao governo do Estado para que seja solicitado ao ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, a permanência da Valec, Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., aqui no Rio de Janeiro. O histórico desta luta já vem de longa data. A diretoria da Valec já foi uma vez transferida para o Maranhão. Do Maranhão foi para Brasília. E de Brasília lá ficou. E agora querem tirar a nossa representação regional do Rio de Janeiro e levar para Brasília. Ora, não há porquê você desestruturar essa atividade econômica e desestruturar a vida de mais de 450 funcionários e colaboradores, fazendo uma mudança estratégica para Brasília. Se hoje, com todos os meios de informação digitalizada possível, nós podemos tranquilamente ter a diretoria em Brasília e o escritório regional no Rio de Janeiro. Eu acho que uma medida dessa já faz parte de um processo histórico que começou com a mudança da capital, passou pela fusão e sucessivamente vem passando por tentativas do esvaziamento econômico do nosso Estado, através das transferências sucessivas daquilo que nós temos de mais valor, que é o capital humano. Capital humano imprescindível para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso Estado e do nosso país. Ainda mais que não há como esse Estado voltar a se desenvolver, e o nosso país também, sem que tenhamos projetos muito bem feitos e orgânicos de transporte ferroviário. Agora mesmo, através de uma comissão especial, visitamos as obras do porto e do complexo industrial do Açu, lá no nosso norte fluminense. Porto e complexo industrial que jamais funcionará a contento sem que haja uma ferrovia em bitola larga para fazer toda a movimentação de carga necessária, quer seja para dentro de nosso país, quer seja para a própria exportação. E o histórico tecnológico, este capital humano, está no estado do Rio de Janeiro.
Então, o governador Sérgio Cabral deveria intervir nesse processo, usando o seu prestígio político em defesa do nosso Estado, para que a regional da Valec fique no Estado do Rio de Janeiro. O governador Sérgio Cabral prega aos quatro ventos que juntos estamos nos desenvolvendo, que nós somos um governo que soma forças, mas a União quer nos subtrair forças, levando o escritório da Valec. Então vamos somar forças, manter a Valec aqui no Rio de Janeiro, ser coerentes, já que foram eles os vencedores das eleições, com o que propuseram na campanha, todos a favor do Estado do Rio de Janeiro. Mas o que nós estamos vendo são sucessivos colapsos dessa proposta. Vide o que querem nos levar na mão grande de royalty e participação especial, e agora essa notícia insidiosa que também a regional da Valec nos será subtraído. Por isso, senhor presidente, mesmo que Vossa Excelência esteja nessa cadeira interinamente, é necessário que o Parlamento Fluminense, através da bancada majoritária do governo, sensibilize o governador, o Ministério dos Transportes, a quem a Valec é subordinada, e a própria presidente Dilma, para que a Valec fique onde sempre esteve, no Estado do Rio de Janeiro. Dito isso, senhor presidente, dito isso, se eu ainda tiver tempo, ainda tem, senhor presidente, que eu não estou controlando meus 10 minutos regimentais, mas eu queria lembrar a Vossa Excelência, na semana passada, eu disse aqui que o imperador, ou príncipe regente da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, queria demolir a perimetral desde o aeroporto Santos Dumont até a rodoviária Novo Rio. Parece que ele incorporou ou Dom João VI, ou Dom Pedro I, ou Dom Pedro II, e manos militares tomou essa decisão, como fosse senhor e dono da verdade. E vai gastar essa enxurrada de dinheiro, que não vai, porque na prática nós não vamos consentir, 3 bilhões e meio com recursos do FGTS. Porque eu queria lembrar que o Porto Maravilha, né, foi oferecido os famosos CEPACs, o direito de construir, além do gabarito, nos prédios que serão erigidos lá na área portuária. E foram emitidos esses CEPACs. O único órgão que se interessou por comprar os CEPACs foi a Caixa Econômica Federal, com dinheiro do FGTS, 3 bilhões e meio, para que depois a Caixa vendesse para o mercado, se ressarcisse, isto é, ressarcisse o FGTS e tivesse algum lucro. Se esse negócio fosse bom, o Itaú entrava, o Bradesco entrava, o Bamerinos e todos os mais. Não, só entrou a Caixa. E eu disse aqui que essa era uma operação, no meu entendimento, micada, que quem vai pagar é o trabalhador brasileiro. E aí logo, isso falei na quinta-feira. Na sexta-feira, dia 2 de dezembro, o mesmo dia que chegou aqui o ofício da Associação dos Empregados da Valec, no jornal o Globo, na coluna Negócios e Companhia, da jornalista Flávia Oliveira, tem uma matéria sobre negociação dura dos CEPACs. E ela diz o seguinte, que até agora a Caixa não conseguiu vender nenhum CEPAC ainda, porque o número de áreas regularizadas na área portuária
é muito pequena, que até hoje os terrenos da rede ferroviária federal não foram liberados e que os espaços para a construção do portos estão sendo negociados a 10 a 15 mil reais por metro quadrado. Quer dizer que os donos do imóvel já estão embutidos no preço que vendem o preço dos CEPACs. Então não tem ninguém querendo comprar o CEPAC. Se isso que está previsto aqui, que vou pedir para Vossa Excelência transcrever, a autorização para se transcrever e anexar o meu discurso, isso representa dizer que os 3,5 bilhões de reais do FGTS vão micar e vão ser investidos em obras faraônicas, em demolições e construções de túneis que não carecem de profundos estudos técnicos. Porque eu pergunto a Vossa Excelência, o volume de veículos que passa na perimetral vai voltar a passar pela Presidente Vargas? Ou isso vai gerar um congestionamento monstruoso? Que a perimetral é feia, não temos dúvida nenhuma, mas até as obras feias de uma cidade fazem parte da história dessa cidade. E não se resolve esse problema com demolições. Este elevado da perimetral foi implantado na década de 50, quando era prefeito Negrão de Lima, no governo de Juscelino. E até hoje, com toda a feiura, que eu concordo, cumpre um papel histórico. Imagine o estado do Rio de Janeiro, que com a Citroën e a Nissan deu um incentivo fiscal de 11,5 bilhões para o estado produzir 1 milhão de veículos por ano. O que acontecerão com esses veículos se não tiver essa perimetral? Nós vamos ter túneis abaixo do nível do mar, com sistema de bomba que não funciona, está aqui na Praça 15, com as escadas rolantes que foram destruídas, com as inseguranças que existem dentro do túnel. Cadê os estudos de tráfego? Cadê o respeito ao dinheiro público? Por isso, senhor presidente, esse tema eu vou reverberar aqui na casa durante muito tempo, porque esse é um assinte à inteligência e ao bom senso do cidadão fluminense. Se tem dinheiro sobrando, deputado José Luiz Nance, que tem sua base eleitoral em São Gonçalo, por que não faz a linha 3 do metrô? Tem dinheiro sobrando. Por que você não faz os investimentos sociais que tem que fazer em mais de 600 favelas que existem no estado do Rio de Janeiro? Por que, senhor presidente, que não dá um tratamento digno ao funcionário público? Há muita demanda acontecendo na segurança pública, na educação, que nós somos o penúltimo lá no índice de desenvolvimento da educação básica, só ganhamos do Piauí. Então há que se ter muita reflexão sobre esse tema e não colocar a estética acima de tudo, até porque diz o provérbio popular que beleza não põe mesa. Muito obrigado, senhor.